momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado de quem me agrado. Ótimo. Obrigado, Felipe. Ou melhor, Pedro. Felipe, por gentileza, meu amado, ore para nós iniciarmos nossa aula. Amém. Oremos então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nesta noite, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, sobre a nossa vida. Meu Pai amado, vai nos abençoando, Pai amado, com conhecimento da Tua palavra, para que cada dia, Pai amado, a gente possamos mergulhar profundo, Pai amado, e conhecer cada pérola preciosa, Pai amado, que a Tua palavra tem nos apresentado. Meu Pai amado, abençoe o pastor Dilon, abençoe cada irmão que está presente, meu Pai. Vai visitando agora a irmã Luciene, que, Pai amado, fez uma cirurgia, mas só que, Pai amado, está tudo no seu controle, meu Pai. Então, Pai amado, entrego nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Esteja conosco, Pai amado, todos os dias. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Dá só um segundinho para mim aqui. Vou passar. Irmãos, vamos já para a nossa tela compartilhada com o nosso material didático, de onde nós paramos, né, que nós estamos falando da Trindade. Mostrei para os irmãos acerca da Trindade enquanto três pessoas, sempre, e uma só divindade. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias, que eu quero explicar algo. Eu não ia falar, irmãos, mas de repente vocês pegam alguma pessoa um pouco mais esclarecida e aí vocês vão ter problema, né? Falar, poxa, será que o pastor Odilon não sabe disso? O pastor Odilon nunca nos falou sobre essa questão. Apesar de vocês estarem fazendo o curso básico, mas como eu sempre brinco, né? É um básico, e básico come canjinha, mas o nosso básico aqui é feijoada, né? Eu não limito vocês a ficar comendo canjinha, não. Eu já dei aula aí no básico, médio, bacharel, e geralmente no básico a gente meio que dá o beabá para os irmãos. Só que aqui eu gosto de dar comida reforçada para vocês, para que a formação de vocês também seja reforçada. Então eu ia falar isso futuramente, falei, mas vai que a gente esqueça e fica esse dado aí. Abra a Bíblia de vocês. Em 1 João, nós lemos esse texto na segunda-feira. Leio aí 1 João, no capítulo 5, verso 6 ao verso de número 8. Eu vou compartilhar também com vocês a tela, para nós analisarmos juntos aqui, tá? 1 João, capítulo 5, do verso 6 ao verso de número 8. Diz assim, este é aquele que veio por água e sangue. Né? Então está falando de Jesus, aqui do batismo, e aqui também acerca do seu sacrifício. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Né? Então vocês lembram, lá em João 14,6, o que diz lá? Quem é que é a verdade? Lá em João 14,6, que se intitula a verdade. Jesus. Mas aqui, quem que é a verdade? Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Isso. Então, vocês veem, irmãos, que há passagens na Bíblia que atributos são atribuídos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a Trindade, ela aparece assim na Bíblia, e você precisa ter aquela noção geral, como nós estamos aprendendo aqui, para que você consiga captar a ideia da Trindade que aparece na Bíblia. Há uma discussão, né, que às vezes alguns irmãos dizem assim, uma vez eu estava, não faz muito tempo isso, hein, eu estava dando aula num dos seminários, e teve uma discussão, né, para quem que nós temos que orar? Nós temos que orar para Deus em nome de Jesus, ou nós temos que orar para Jesus, para que Jesus leve essa questão da intercessão pelo Pai. Irmãos, essa questão de intercessão, ela é meio que figurativa, né?
Às vezes nós temos noção de que nós pedimos para Jesus, aí Jesus vai falar, não, espera aí que eu vou consultar o Pai para ver se o Pai concede para vocês. Então, na verdade, até essa forma de expressão, ela é meio como uma força de expressão. Porque Deus sabe o que nós queremos, Jesus sabe também o que nós queremos. Jesus nos dá bênçãos, Deus também nos dá bênçãos. É como se nós fizéssemos aquela hierarquia, né? Eu vou pedir para Jesus, para que Jesus vá, interceda por nós diante de Deus, no sentido de falar, olha, eu não posso conceder a vocês, eu tenho que primeiro pedir para Deus. Essa expressão bíblica de Jesus interceder por nós, até o Espírito Santo também fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é uma força de expressão para dizer que a Trindade, né, as três pessoas, estão ali trabalhando ao nosso favor, né, trabalhando no sentido de nos salvar, de nos conduzir até o momento lá da nossa morte e pós-morte, no nosso arrebatamento e, consequentemente, na glorificação. Então, o que vocês têm que ver aqui nesse texto, tá? Ele é o texto mais explícito que vocês têm, que fala diretamente sobre a Trindade. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar versos que falam assim explicitamente da Trindade. Aí o verso 8 diz assim, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então o Pai aqui é Deus Pai, a Palavra é Jesus, né? O Logos. Lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E também o Espírito Santo. Vamos até tentar fazer algo aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Deixa eu pegar o verso 8, fica mais fácil aqui para nós analisarmos. Pneuma. 3. Pai, a palavra. Vamos pegar aqui. Deixa eu só achar aqui para mostrar para vocês. Espírito, a ideia é a verdade. Sim. Só um tempinho para eu. Esses três são uma. Está batendo aqui o grego. Tá, irmãos, parece que essa tabela aqui não está batendo, tá? Eu estou procurando aqui o verso 7. Vai a palavra e o Espírito Santo. Pater, cadê Pater? Tá, mas tudo bem. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Alguém aí tem Bíblia de estudo? Algum dos irmãos, das irmãs tem Bíblia de estudo? Ô pastor, eu tenho a do pastor Jimmy Swaggart ou a de ordem cronológica. Alguma delas serve? Qual que é a versão, Felipe, dela? Acho que a versão ao meio da revista corrigida. Mas vamos ver. É que essa Bíblia de estudo dele, ela é bem simplificada do Jimmy Swaggart. Mais alguém, irmãos, fora o Felipe? Ô pastor, tem um aplicativo aqui que cita alguns comentários de algum teólogo. Aí se quiser, se caso tiver algum comentário, aí eu vejo o versículo que você quer. Isso, então pode pegar aí também. Felipe, pega o verso de número 7 aí. 7 e 8, né? Tá bom, né? Estudo, eu vou pedir uma para o senhor, viu? Pode ser do pastor Jimmy Swaggart ou a de cronológica, pastor? Qualquer uma das. Pode pegar as duas. Pode pegar as duas. Tá, ok, só um momento.
Irmã Rosa, eu indico sim para a senhora, tá? A Bíblia boa de estudo. Mais alguém, irmãos, tem Bíblia de estudo aí? Mas se o senhor tem com o senhor, aí o senhor me manda o boleto. Não. É assim, eu não vendo outros materiais, a não ser os meus livros mesmo, né? Aí teria que fazer o pedido, a senhora teria que fazer o pedido aí, tá? Mas eu indico sim para a senhora. Mais alguém aí? Pastor Narciso, Pastor Paulo, vocês têm aí Bíblia de estudo? Se não tiver em mãos, mas tem aí com vocês? Eu vou explicar algo interessante aqui. Não, né? Acho que o Pastor Paulo, não sei se está ouvindo. O presbítero Narciso também não. Então vamos lá, irmãos. Eu tenho a palavra-chave. Só a palavra-chave, Pastor Paulo? Eu tenho a Bíblia de estudo, palavra-chave. Isso. Tem uma da presbiteriana, Bíblia de estudo, John MacArthur. Isso, pode pegar. A Bíblia de estudo, palavra-chave, é a que vai dar as palavras aí no original. E aí eu não sei se nas notas de rodapé ela vai falar alguma coisa. Mas o do MacArthur, talvez ele fale alguma coisa. Então, deixa eu explicar algo para vocês aqui. Todos vocês que têm essas Bíblias, esses comentários, vocês vão fazer uso para nós explicarmos para vocês algo interessante aqui, ó. Se vocês forem falar desse texto para os testemunhas de Jeová, eles vão falar algo para vocês, irmãos, e meio que, se vocês não tiverem o conhecimento, vocês vão ficar meio que sem saber dar para eles a resposta. Então, eu disse para vocês que 1 João 5, 7 e 8 é o texto mais explícito que nós temos acerca da Trindade. Os outros, você tem que pegar, ler, né, e fazer o trabalho. Por exemplo, na bênção apostólica, né, quando se usa a expressão que a graça do nosso Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, você está falando ali das três pessoas, mas em nenhum momento está falando isso aqui, ó, e esses três são um. Então, esses dois versos aqui é o texto mais explícito que vocês têm, falando da Trindade como três pessoas e, ao mesmo tempo, da unidade dessa Trindade. Então, aqui tem um problema que dificilmente pessoas aí que estudam a Bíblia vão saber desse detalhe, tá? É só quem faz aí um seminário que aprende esse tipo de coisa. Escola dominical, vocês não aprendem esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Isso, Felipe, dá uma desligada no seu microfone aí. Isso. Então vamos lá, irmãos. Dá uma olhada aqui, ó. Porque, verso 7, tá? Porque três que dão testemunho. Vocês estão reparando que aqui tem uma chave? Olha aqui, ó. Tá. Sim. Entre já, estão reparando? E vocês reparem que essa chave, ela para aqui? Embaixo? Sim. Sim. Isso. Então vocês estão reparando. Nas Bíblias de estudo, que é um pouco mais detalhista, eles vão explicar isso. Então vamos lá. Há nos textos bíblicos o que se chama, teologicamente falando, de glossa. G-L-O-S-S-A. Glossa. É um termo técnico para designar, para falar que algo foi acrescentado ou algo foi tirado, tá? Na maioria dos casos. Aí fala, pastor. Isso. Eu sei que é aí que vocês vão ver que vai aparecer. Por isso que eu quero explicar para vocês poderem entender o que é isso. Então, vamos lá. Aqui, a João Ferreira de Almeida, atualizada, ela já coloca esta palavra entre parênteses. E os testemunhas de Jeová sabem disso, tá? Eles vão pregar a nossa própria Bíblia, para mostrar na nossa própria Bíblia, e enrola muitos crentes com os argumentos. Eles vão falar o seguinte, falar, ó, tá vendo essas palavras aqui em colchetes, entre colchetes? Isso aqui foi acrescentado na Bíblia de vocês. Porque a própria Bíblia de vocês vai dizer, aí eles pegam a Bíblia de estudo, né? Vai dizer, ó, a própria Bíblia de vocês está dizendo que não consta esta parte nos melhores originais. Então, o que é isso, irmãos? Quando você vai fazer a tradução da Bíblia, você vai pegar um texto grego, que é um texto grego que está aqui, ó, o grego do Novo Testamento.
E vai se usar diversos manuscritos. Então, há manuscritos mais antigos e há manuscritos mais novos, tá? Ou seja, você vai ter aí manuscritos lá do século IV e você vai ter manuscritos aí do século XVI. E aí começa um problema que a gente tem, que a depender do manuscrito que você for utilizar para traduzir a Bíblia, pode aparecer isso lá no original ou também pode não aparecer. Por isso que vocês vão ver que tem Bíblias que elas nem fazem a citação, tá? Olha aqui, ó, a King James, ó. Assim há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre eles. Estão reparando que a King James está diferente da Almeida corrigida e da Almeida atualizada? Vocês conseguem ver a diferença? Sim. Sim. Ó, ela omite o que está entre parênteses, ó. Vamos tentar aqui. Eu não vou conseguir porque ele muda aqui, ó. Mas dá uma olhada aqui, ó. Pois há 3 que dão testemunho. Olha a King James. Assim há 3 que dão testemunho. Ela não cita as palavras que estão entre colchetes. Pode dar uma olhada. Aí, ó, termina o colchetes aqui embaixo. Ela omite esta parte e ela continua. O Espírito, a água e o sangue e a plena concordância entre os 3. Aí vocês vão falar assim, mas e agora? Qual é que está certo? Porque aqui ela literalmente omite. Ela não vai falar no céu, aqui o que está entre colchetes, né? No céu o Pai, a palavra e o Espírito, e esses 3 são um, e 3 são os que testificam na terra. Essa parte entre parênteses, deixa eu fazer aqui, ó, em forma de comparação, e fica talvez melhor para vocês visualizarem. Então vamos lá. 5, deixa eu pegar o 7 e o 8. Oh, meu Deus. Deixa eu voltar lá. Ó, aqui fica mais fácil de vocês visualizarem, ó. Olha aqui, ó. Assim há 3 que proclamam testemunho. Tá vendo aqui, ó? Entre colchetes, a King James não fala essa palavra. Ela para aqui no testemunho. Tanto a Almeida atualizada como a Almeida corrigida, elas falam. Agora, eu vou precisar explicar para vocês essa questão, porque vocês são seminaristas e vocês têm que saber disso. Então, eu disse que há manuscritos aí do século XVI, século XV, século XVI, que foram usados para traduzir as nossas Bíblias. Então, João Ferreira de Almeida, ele pegou manuscritos do século XVI, porque eram os manuscritos que ele tinha acesso. Com o passar do tempo, acharam manuscritos mais antigos. E esses manuscritos mais antigos não contêm esta parte. Então, a King James, ela usou manuscritos mais antigos. Já a Almeida atualizada e a Almeida corrigida permaneceu com os manuscritos mais recentes, aí do século XVI. Então, depende do manuscrito que você utiliza, você vai encontrar essa diferença. Agora eu quero que vocês vão falar para mim o que está aí nas notas de rodapé acerca do verso 7 e do verso 8. A maioria aí das Bíblias de vocês vai dizer o seguinte, esta parte, né, foi omitida, ou esta parte não se encontra nos melhores manuscritos. Eles vão explicar o porquê que eles colocaram ou porquê que eles omitiram. Na maioria das vezes, explica-se quando faz a omissão. Então, se alguém pegar aí uma Bíblia de estudo e está com a tradução da King James, essa Bíblia de estudo vai estar explicando por que a King James não colocou esta parte que está entre parênteses. Isso é chamado glossa, tá? Então, vamos lá. Felipe, as Bíblias que você tem aí, fala alguma coisa aí na nota de rodapé? Eu vou olhar aqui, pastor, só um momento. Enquanto você está olhando aí, Pedro, lê para mim o que diz a NVI na nota de rodapé.
O pastor aqui na minha fala somente tipo ele comentando, sabe? Tipo usando os versículos do Antigo Testamento. Isso, não fala nada acerca disso aí, né? Não. É assim, ô Felipe, eu vou dizer uma coisa, conselhos, tá? Isso são conselhos, irmãos. Eu estou aqui com a função de trocar experiência com vocês, de ensinar e aprender com vocês. Essa Bíblia de Estudo do Jim Swaggart, ela é muito fraquinha, tá? Quando você tiver oportunidade aí, compra uma outra Bíblia de estudo, claro, quando você tiver condições, porque ela é bem fraquinha, essa Bíblia de estudo dele aí, tá? A cronológica também ela não vai procurar falar muitos detalhes, né? Porque ela vai trabalhar o texto em termos de cronologia. Acredito que ela também não deva falar nada aí na nota de rodapé. Pedro, o que diz a Bíblia de Estudo do NVI? A Bíblia diz assim: alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes são um. E há três que testificam na terra, e o Espírito. Isso não consta em nenhum manuscrito grego anterior ao século XII. E tem um comentário aqui também de João Calvino que eu encontrei, pastor. Pode falar o que Calvino fala aí também, sem problema. Vai falar assim, ó. Todo este versículo foi emitido por alguns. Eu acredito que aqui quis dizer Jerônimo, mas colocou Jerome. Jerônimo. Jerônimo. Acha que isso aconteceu mais por desígnio do que por um erro, e que de fato apenas por parte dos latinos. Mas como nem mesmo as cópias gregas concordam, não ouso afirmar nada sobre o assunto. Visto que, no entanto, a passagem flui melhor quando essa cláusula é adicionada e, como vejo que é encontrada nas cópias melhores e mais aprovadas, estou inclinado a recebê-la como a verdadeira leitura. Isso. Traduzindo aí, o que Calvino está dizendo é exatamente isso que eu estou falando para vocês, né? Que os manuscritos, eles não concordam entre eles. Alguns têm essa passagem, essa parte, e outros não têm. Então, na verdade, é impossível você saber qual manuscrito que está correto, tá? Então, se algum testemunha de Jeová, eu estou explicando isso para vocês porque já vieram me perguntar, porque teve pessoas aí que o testemunho de Jeová mostrou para ele na própria Bíblia de estudo dele, né? E ele ficou sem saber o que falava, porque é como está na NVI aí, ó, esse verso não se encontra nos melhores originais, alguma coisa nesse sentido, está na Vulgata. A Vulgata Coloque foi em nenhum manuscrito. Isso. Antes do século XII, parece. Isso, exatamente. Os que são os manuscritos mais antigos. E aí quando isso é a NVI que está falando? Ou é o Jerônimo? A NVI. A NVI. Então eles falam, ó, antes, ou seja, nos manuscritos mais antigos, ele não aparece. Ele só veio aparecer nos manuscritos mais novos, a partir aí do século XII. E eu disse para vocês que João Ferreira de Almeida, ele usou manuscritos ali do século XVI, que é o chamado texto receptus, ou texto recebido, e usou também a Vulgata Latina para a tradução. E na Vulgata consta, né? Quem mais aí tem? Pastor Paulo, o MacArthur fala alguma coisa? Fala. O que está falando aí? Está dizendo assim: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, fica essas palavras, presença direta à Trindade, porque a evidência externa dos manuscritos é contrária ao fato de que fizeram parte da epístola original. Elas não aparecem em nenhum manuscrito grego anterior ao século depois de Cristo. Somente cita passagem que parece onde há uma tradução de uma revisão posterior à Vulgata em latim. Além disso, 4 desses 8 manuscritos contêm um texto diferente da passagem, escrito à margem com ardendo ulterior ao manuscrito. Nenhum pai da igreja grego ou latino, e nem mesmo os que envolveram em controvérsias trinitárias a citam. A única versão antiga que a inclui é a latina, não o latim antigo, em sua forma positiva, ou vulgata, adêmica. Só que Isso. cita Pastor Paulo, a fala do senhor aí foi bem cortada, a gente não ouviu aí, como se o microfone do senhor tivesse com um probleminha, ficou bem cortado, a gente ouvia uma outra coisinha. Mas, basicamente, irmãos, é para vocês terem esse conhecimento, tá? Quem aqui de vocês aí já sabia dessa questão? Só para eu saber aqui.
Quem de vocês já sabia? Pastor Paulo, né? Quem mais? Sabia. Acho que só o pastor Paulo, né? Pelo que eu entendi aí, que tem essa questão, irmãos, não dá para discutir, tá? Isso aí é briga de cachorro grande e não dá para você chegar num consenso, porque um teólogo vai dizer uma coisa, o outro teólogo vai dizer outra, um especialista fala uma coisa, o outro especialista fala outra, uns vão dizer que o correto é essa que tem, né? O verso, podemos dizer assim, completo, outros vão dizer que o correto são aqueles que são os manuscritos que não contêm, né, esse acréscimo, esse adendo. Então, a única condição que nós temos para falar sobre esse verso até para os testemunhos de Jeová. Fala, olha, assim como nós não podemos falar que existiu ou que não existiu essa palavra, muito menos vocês, porque a tradução de vocês também, ela, se tirar, pode estar incorrendo em erro, porque pode ser que realmente existiu essa parte, tá? Então, eu quis necessariamente falar para vocês, porque quando vocês forem citar esse verso para fundamentar a Trindade, vocês não serem pegos de surpresa quando alguém usar esse argumento aqui que nós estamos usando agora, né? Falar, você está citando esses versos aí, mas você sabia que esses versos não se encontram nos melhores manuscritos? Né? Então você está citando algo que nem existe no texto original. Aí você fica perdido na resposta. Mas você sabendo dessa informação, que há manuscritos que contêm e há manuscritos que não contêm, você consegue argumentar melhor, tá? Vai lá, Pedro, pode falar. Pastor, sobre Salmos capítulo 45, aí do versículo 7, quando na parte que diz assim, ó, portanto, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria sobre teus companheiros. Essa parte que fala te ungiu com óleo, simbolizando que ele seria o Messias? Isso, exatamente. É ungido, né? Exatamente, essa que é a ideia. Felipe? Então, pastor, esses dias eu estava conversando com o Pedro a respeito de um comentarista, acho que é Adam Track, ele até citou aqui algumas vezes, a respeito de Gênesis capítulo 1, verso 1, que ali vai se referir sobre a Trindade, mas segundo a gente vê no comentário do capítulo 6, verso 3, parece que também ele fala que ali também é citada a Trindade, quando o Serafim disse santo, santo, santo é o Senhor, porque ele cita 3 vezes. E também eu estava observando aqui em 1 João 5,20, aqui Jesus Cristo ele é chamado de Deus também. Tem, irmãos, várias passagens bíblicas, né? Onde vocês vão ver Jesus sendo chamado de Deus. O próprio Tomé, na adoração, chamou Jesus de Deus, né? Ele se inclina para adorar e fala Senhor meu e Deus meu. Então vocês vão ter aí várias passagens bíblicas atribuindo o título de divindade a Jesus e até o próprio Espírito Santo lá na questão de Ananias e Safira. Então esse texto que nós acabamos de analisar, esses 2 versos, deve ser entendido, tá? Não dá para resolver a questão, mas toda pessoa que estuda a Bíblia e que vai citar esse verso para fundamentar a Trindade, ele tem que estar ciente desses detalhes. É por isso que nós vemos aqui a João Ferreira de Almeida colocando entre parênteses. Esse entre parênteses aqui significa exatamente essa ideia, tá? Fala, olha, nós colocamos aqui, mas não é certeza, este verso se encontra em todos os manuscritos, tá? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então vamos lá, continuar. Vou compartilhar com vocês de novo agora nosso material didático. Ô, pastor. Sim? Sobre a palavra, por exemplo, quando tem unidade simples, unidade composta, igual o Felipe estava falando, que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai aprender só no bacharel, né? Vocês vão aprender no bacharel, que aí eu vou dar aula de grego e hebraico para vocês. Aí esses detalhezinhos vocês vão aprender lá, tá? Ah, tá bom. Mas com certeza vocês vão estar aptos aí para pesquisar, tanto no grego como no hebraico, com a graça de Deus. Vocês vão ter uma formação completa aqui para a glória do nosso Deus. Então, vocês estão vendo aí, né, a página do material didático, correto? Sim. Conheceu. Então vamos lá, nós paramos aqui na aula passada, né?
A Trindade é a crença de que há três pessoas em uma natureza divina. Isso não é contraditório, porque faz uma distinção entre pessoa e essência. São três pessoas com a essência da divindade. Então, tudo aquilo que o Pai é, o Filho também é. Não há diferença entre eles, não há hierarquia, não há um que tenha mais, nem outro que tenha menos. Todos têm as mesmas características. Vamos pegar um exemplo básico para reforçar mais ainda essa ideia para vocês. Existe, irmãos, algum ser humano sem alma e espírito? Não. Não. Tem certeza Não. disso? Sim. Sim, isso não pode duvidar. Então, se nós fôssemos analisar um ser humano e falar assim, olha, não existe ser humano maior ou menor do que o outro, todos são iguais, porque todos possuem alma e espírito. Então, o ser humano, na sua essência, ele tem alma e ele tem espírito. No caso da Trindade, tudo que o Pai é, o Filho também é. Tudo que o Pai e o Filho são, o Espírito Santo também é. Todos os atributos. Por isso que nós falamos três pessoas e uma só essência. Então nós falamos que há vários homens, mas quando nós queremos unificar todos esses homens, nós chamamos de humanidade. E quando nós falamos humanidade, nós estamos incluindo todas as pessoas que têm, claro, né, corpo, alma e espírito. Nunca um animal vai poder entrar nesse rol ou nessa classe chamada humanidade. Nem nós nunca poderemos entrar na classe chamada animal, no sentido da classificação de seres que não possuem aí a razão. Vocês conseguem agora dar uma diferenciada, consegue fica mais claro para vocês essa questão da Trindade? Sim. Tá clareando agora, bem mais, né, do que quando começou, tá? Aqui é a lei filosófica, né, da não contradição, que é o chamado princípio da não contradição de Aristóteles, afirma que algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e no mesmo sentido. A doutrina da Trindade não viola essa lei, porque Deus é um quanto à essência, mas três pessoas divinas. O que é essa lei da não contradição? Eu não posso afirmar, ao mesmo tempo, que o Felipe é o Felipe e é Pedro. Ou eu tenho que dizer Felipe e dizer Pedro. Não dá para me falar, o Felipe é Felipe e o Felipe é Pedro. É isso que quer dizer essa ideia do princípio da não contradição. Eu não posso dizer que uma caneta ela é amarela e ela é verde ao mesmo tempo. Ou ela é amarela ou ela é verde. Eu não estou falando de visão de cores, tá? Eu estou falando aí de uma caneta que é totalmente amarela, então eu olho para aquela caneta e vou falar, essa caneta é amarela. Eu não posso vir depois e falar assim, não, essa caneta é verde. Ou ela é amarela, ou ela é verde. Então, a Trindade, ela não viola esse princípio da não contradição. Porque alguém pode argumentar e dizer o seguinte, como que não pode ser três deuses, se nós vemos três pessoas? Aí nós entramos com esse princípio da não contradição, que nós temos três pessoas, mais uma só essência. Tá? Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem essa essência da divindade. É uma unidade perfeita. Não há mais nenhum ser no universo, não há mais nenhum exemplo que nós possamos comparar no universo, irmãos. Por isso que fica difícil você entender a Trindade completamente, porque a nossa mente é limitada para entender essas questões, tá? Então nós temos que aprender até o limite que nós podemos chegar, que a nossa razão permite. Então aí tem
os 5 argumentos que, de certa forma, né, eu falei ontem para vocês. Aqui a questão de que nós podemos adorar, né? Falei para vocês no finalzinho da aula, até a bordoada que eu tomei lá, por conta da minha arrogância na época, né? Arrogância no sentido de achar que eu conhecia alguma coisa. Tinha começado o seminário e achava que já conhecia alguma coisa, né? Vamos pegar aqui agora algo interessante. Tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, irmãos, e partes que vocês já sabem, que vocês já estudaram, não é novidade. Porque isso vem da tradição cristã. Isso, lá no Concílio de Nicéia, foi resolvido essas questões, já foi debatido sobre isso. Nós falamos das heresias na aula passada, lembra? Deixa eu voltar um pouquinho, só para refrescar a memória de vocês aí. Lembra que nós falamos aqui do sabelianismo, do arianismo, que são os testemunhos de Jeová, subordinacionismo, do triteísmo, adocionismo, nestorianismo, tudo isso aí nós já falamos para vocês. Então, lá atrás, no século IV, já foi discutido essas questões, e essa formulação que nós temos da Trindade é algo que já foi balizado, fundamentado, estruturado lá atrás. Então, hoje, nós olhamos para a Bíblia e nós simplesmente devemos entender dentro dessa lógica. Não é que nós não podemos questionar a tradição, mas é que a tradição está tão correta no que falou, e é realmente o que está na Bíblia. Então, a nossa base, o nosso fundamento não é a tradição cristã. O nosso fundamento é a própria Bíblia, porque nós olhamos o que a tradição falou, conferimos com a Bíblia e está em perfeita harmonia. Então, tradição cristã, é bom aí que se aprenda. O que é a tradição? Tradição cristã é tudo aquilo, irmãos, que vem sendo ensinado desde o início lá da igreja primitiva, com os nossos pais, chamados pais da igreja, tá? Então, desde lá, eles já ensinam a Trindade como nós ensinamos hoje. Então, a Trindade é uma doutrina cristã fundamental que trata da diversidade na unidade de Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um grande mistério, e de novo, o que eu sempre falo, é impossível ao homem compreender e explicar completamente a Trindade. Mas aquilo que é básico, vocês como estudantes aí de teologia têm que saber. Na sua completude, jamais nós vamos entender. Mas naquilo que é possível a nossa razão chegar, nós estamos estudando. Então, desde os primórdios aí do cristianismo, a doutrina da Trindade vem sendo atacada por vários grupos distintos que questionam a divindade de Cristo e do Espírito Santo. No entanto, a doutrina da Trindade continuou inabalável mesmo com os vários ataques a que foi submetida. Se hoje a temos bem fundamentada, é graças a grandes teólogos da tradição que, sob a iluminação, perceba que eu não estou falando aqui inspiração, tá? Inspiração é diferente de iluminação. Sob a iluminação do Espírito Santo, encontraram argumentos irrefutáveis para defendê-la. Abaixo segue algumas citações acerca da Trindade, feita por esses estudiosos ou os pais da igreja. Então, o que nós estamos falando aqui para vocês e que nós estamos mostrando na Bíblia, esses homens lá atrás, século IV, ou seja, 300 anos, depois ali de Paulo, de Pedro, os apóstolos, surgiram aí esses homens que são os chamados pais da igreja. Na matéria de história da igreja, nós vamos falar desses nomes aí para vocês vão conhecer com um pouco mais de detalhes. Então, olha o que Tertuliano falou. A Trindade, que é um só Deus, é também conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um desses três é Deus, enquanto a unidade é preservada. E a Trindade é uma só substância, uma só essência, uma só natureza divina. Qualquer coisa que você mexer no que está aqui, dito por esses homens, e por que eu digo dito por esses homens? Porque a fundamentação deles é bíblica. É tudo isso que nós estamos ensinando aqui. Tertuliano, irmãos, foi ele que cunhou aí esse termo Trindade, tá? O nome Trindade foi dado por ele. Então, Irineu afirma que, pela própria essência e natureza de seu ser, existe apenas um só Deus. Enquanto, ao mesmo tempo, de acordo com a economia da nossa redenção, existe tanto o Pai como o Filho.
ao que poderia acrescentar e o Espírito Santo. Então, 3 pessoas, um só Deus. Agostinho. O tópico 3 e 4 tá a mesma coisa escrita? Não entendi, mas... possivelmente, né? Segundo Agostinho, tá a mesma coisa escrita. Dá uma corrigida aí, tá? Na apostila de vocês. Então, nós vemos aqui Agostinho falando, né? Deus é um. Deus é um, ministro, e não há mais de um Deus. Deus, porém, é Pai, Filho e Espírito Santo. Preste atenção aqui, irmão. E não há 3 deuses, mas 3 pessoas divinas. Não há 3 deuses, mas 3 pessoas divinas. Nem as 3 pessoas são separadas, nem a projetada é dividida. Ou seja, quando nós falamos aí que a Trindade, né, as 3 pessoas são separadas o que Agostinho quer dizer aí, é que o Pai, ele não é independente do Filho e nem do Espírito Santo na sua essência. Traduzindo aí, com outras palavras, o Deus, ele não está fora da Trindade. Jesus, ele não está fora da Trindade individualmente. O Espírito Santo não está fora da Trindade individualmente. Os 3 não se separam. Por isso que lá na cruz, né, Jesus disse, Deus meu, por que me abandonastes? Por que Jesus disse isso? Porque na história, irmãos, ou na eternidade, o Filho, ele nunca sentiu a sensação de estar separado do Pai. Mas ali, por conta dos nossos pecados, e é o pecado que nos divide, ou que nos separa de Deus, os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, e ali houve a separação entre o Pai e o Filho. Então, há uma unidade perfeita na Trindade. Depois nós vamos mostrar um pouco mais abaixo aí, algumas imagens, e vai ficar um pouco mais claro para vocês. Isso que eu estou dizendo aqui, que não há e não pode haver essa separação entre as 3 pessoas, tá? Aqui nós temos uma citação direta sobre a Trindade, né? De São Tomás de Aquino. Vocês já devem ter ouvido falar aí desse filósofo e teólogo. E nesta Trindade, nada existe de anterior ou posterior. Nada de maior ou menor. Então lembra que eu sempre falei para vocês aí, que não existe um maior e um menor que o outro, não existe nada anterior ou posterior, ou seja, Jesus não foi criado, por isso veio depois de Deus, então todos eles são eternos. Mas todas as 3 pessoas são coeternas e iguais umas às outras, de sorte que em tudo, como acima ficou dito, deve ser venerada a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Se você for ler separadamente as palavras desses estudiosos, né, desses pais da igreja, sem você ter um preparo, você vai ter dificuldade de entender o que eles estão dizendo. Mas depois dessas aulas aí que vocês tiveram, acredito que fica mais fácil vocês entenderem o que esses grandes teólogos aí estão dizendo. Martinho Lutero, todos vocês conhecem. A fé na Trindade é o coração da teologia cristã e o segredo mais profundo da religião cristã. Não há nada mais admirável, nada mais elevado, nada mais admirável, nada mais útil e nada mais necessário para a vida cristã do que conhecer a verdade da Trindade. Ou seja, Martinho Lutero também entendia aí e defendia a Trindade. Aqui nós temos João Calvino nas Institutas da Religião Cristã. Quem tiver oportunidade, irmãos, de ler essas Institutas, é uma joia, né? Preciosa, essas Institutas da Religião Cristã, que na verdade é um comentário que João Calvino ele faz, tá? E uma das partes das Institutas, Calvino está falando sobre a doutrina da Trindade. Calvino, então, ele diz assim, assim, embora haja apenas um Deus, preste atenção que todos eles repetem
a mesma coisa. Há um Deus. E ele é conhecido de 3 maneiras, isto é, como Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é distinta em sua essência, mas todas são coeternas e iguais. Calvino está dizendo aqui que você tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com sua essência de divindade, e que todas elas são coeternas e co-iguais. Desde o início eu tenho ensinado e falado para vocês acerca da Trindade. E vocês, de novo, como eu disse na aula passada, vocês podem ver que não há em nenhum momento divergência no que eu estou falando. Inclusive, com base nesses grandes teólogos aqui, tá? Eu sou fraquinho, né? Não conheço nada de Bíblia. Mas preste atenção que esses grandes teólogos aqui da história estão falando o que nós estamos, desde o início, repetindo aí para vocês, para que vocês tenham uma boa fundamentação quando for falar da Trindade. Agora, irmãos, alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, ó, nós vamos passar por uma parte agora. Vocês já aprenderam o que é a Trindade. Vocês já aprenderam o que falar sobre a Trindade. E agora vocês vão aprender o que não falar sobre a Trindade, principalmente com determinados exemplos. E aí vocês vão poder corrigir, e sempre eu digo corrigir, né, em amor, não corrigir com arrogância, mas corrigir em amor, as pessoas e falarem coisas erradas acerca da Trindade. Meus irmãos, em escola dominical, eu sei aqui que talvez igrejas, algumas igrejas de vocês não têm escola dominical, mas tem estudos bíblicos, né? E às vezes professores assim, podemos dizer que não tem muito embasamento teológico, ele começa a fazer umas comparações da Trindade com algumas coisas que nós temos e que nós conhecemos aqui na Terra. E ele acaba ensinando heresia, acaba replicando o que aquelas seitas que nós estudamos na aula passada faziam lá no passado e foram combatidas. Então, esses são os erros e algumas ilustrações populares que é muito comum os crentes fazerem para tentar explicar a Trindade e que está totalmente errada. Tá? Então vamos lá. Ilustrar a Santíssima Trindade é uma nobre aspiração, mas, na verdade, é uma tarefa impossível de ser finalizada. Durante séculos, os teólogos esforçam-se para criar uma metáfora doutrinariamente sólida e satisfatória da divindade trina. Deus está acima de tudo, o que limita seus esforços, ou seja, dos teólogos, e algumas das suas características são compreensíveis para nós. Irmãos, no caso da Trindade, é impossível você entendê-la completamente. Alguém pode ler para nós aí o que diz Isaías 55, do 8 ao 9? Não me lembro dessa referência. Posso ler? Pode ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só não entendi o que essa palavra tem a ver com esse texto. Mas é exatamente isso, ó. Olha aqui, ó. Aí não está dizendo que os pensamentos de Deus, né, eles são maiores, estão acima dos nossos pensamentos? Não é isso que o texto está falando? É. Isso. E o que eu estou dizendo aqui no texto? Ilustrar a Santíssima Trindade é uma aspiração que todo mundo tem, mas é uma tarefa impossível de ser finalizada. Durante séculos, os teólogos eles têm se esforçado para criar uma metáfora, para criar um símbolo sólido e satisfatório acerca da Trindade, para dar um exemplo, falar, gente, aqui eu vou dar um exemplo do que é a Trindade. Então levaria aquele texto de Deuteronômio que fala que as coisas reveladas são para nós e as não reveladas para Deus. Isso, exatamente. Ó, Deus está acima de tudo. É o que o texto de Isaías está dizendo. O que limita seus esforços, quando eu digo esforços aqui, dos teólogos. E algumas das suas características são incompreensíveis para nós. E por que são incompreensíveis para nós?
Porque os pensamentos de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus, está muito aquém de nós compreendermos na totalidade. Tudo bem aí? Ficou claro, pastor Paulo? Sim. Isso. E pode pegar a referência cruzada de Deuteronômio, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Por isso que há a Trindade na Bíblia, mas você não consegue entender ela de forma plena. Sempre vai ficar, né, ali alguma coisa, você fala, poxa, mas eu não consigo entender isso completamente. Mesma coisa ou são as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana fundidas em uma só. Irmãos, é muito difícil de você entender isso. Só que, é o que eu sempre falo, nós precisamos estudar, entender a Trindade, até o ponto que Deus revelou para nós. Aquilo que a Bíblia fala, nós falamos. E aquilo que a Bíblia não fala, ou onde a Bíblia não fala, nós nos calamos. Então, até onde a Bíblia revela para nós o que é a Trindade, nós devemos caminhar. Fora disso aí, é impossível, porque você vai entrar em terreno pantanoso, tá? Em terreno que você não domina. E a própria Bíblia não revela mais detalhes para nós. A Trindade é o termo teológico que indica a existência perpétua de Deus como 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá. Dê um verso para mim, onde vocês veem o Pai, Filho e Espírito Santo estando os 3 juntos, mas sendo citados separadamente. Você vai ver ali Pai, Filho e Espírito Santo, o verso vai estar falando dos 3, mas, ao mesmo tempo, um separado do outro. Alguém pode falar aí para nós? Posso ler? Aí um versículo? Isso, um versículo, um verso. Vai lá, pastor Paulo. 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quantas pessoas nós temos aí, pastor Paulo? 3. 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então vocês vão ver que a Bíblia, ela tem versos falando e citando as 3 pessoas. Então vamos lá, são 3 pessoas distintas e uma só essência, que é o quê? A essência da divindade. É por isso que o Voz da Verdade, né, eles cometem esse erro, porque eles não conseguem separar as 3 pessoas. Eles vão dizer que, na verdade, é uma manifestação dessas 3 pessoas. Nós explicamos isso na aula passada também. Eles vão dizer que o Pai, ele morreu, ele se manifestou no Velho Testamento. Depois, como Pai, ele se transformou no Filho e morreu lá na cruz. E este Filho, que anteriormente era Pai, agora é o Espírito Santo que age na igreja. Tá? Então, eles não entendem que são 3 pessoas distintas. Eles falam que é uma pessoa só que se manifesta de forma diferente na história da igreja. Tá? E o Voz da Verdade comete um erro, assim, crasso, né? Tanto é que, até onde eu conheço, vocês podem me corrigir, se for diferente, né? Alguém conhecer aí, é a única igreja evangélica que eu conheço que tem um conceito diferente da Trindade. Alguém conhece outra igreja aí, evangélica, com título de evangélica, que tem um conceito diferente de Trindade desse que nós estamos ensinando? Acredito que não, né? Eu nunca ouvi falar, né? Mas possa ser que tenha, né? Não conheço todas. Então, o conceito de um Deus em 3 pessoas é mais que difícil de ser compreendido. É impossível, na totalidade, claro, pois não temos nada no nosso mundo que possa ser comparado. Os humanos, os seres mais complexos que conhecemos, existem como indivíduos, não como um todo unificado. Nós conhecemos, irmãos, aí algo parecido. Então, já começam os exemplos errados. Já ouvi pessoas tentando ensinar a Trindade como se fosse 3 irmãos gêmeos, trigêmeos. Esse exemplo está correto? Não. Não. Por que não? Agora eu quero o conhecimento de vocês sobre a Trindade colocado em prática. Por que 3 trigêmeos não pode ser usado como exemplo para se comparar com a Trindade?
Porque são 3 pessoas, mas só que a essência é uma só. Opa, corrija aí, Felipe. Você falou uma coisa, mas acabou se complicando na segunda parte. Ah, Vamos lá. A primeira parte tá certo, mas a segunda não. A segunda parte é o contrário do que você falou. são 3 pessoas e as 3 têm a mesma essência. Complicou mais ainda. Complicou mais ainda. Alguém aí? Pastor, Vai lá, Pedro. eu vou falar o que você colocou aqui, argumentos racionais sobre a Trindade. Aí Certo. fala assim, a Bíblia descreve Deus como sendo composto por 3 pessoas, só que com características e atribuições distintas. Então são 3 pessoas, porém com a mesma essência, mas cada um tem sua característica. Não são... eu não sei como é que eu vou falar, não vou falar pessoas iguais, mas são pessoas distintas, né? Isso. Pessoas distintas, com os mesmos atributos. Então, mais alguém aí quer falar? Porque agora acho que vai ficar mais fácil ainda de entender a Trindade, que nós vamos mostrar o que é correto e mostrar o que é errado. Então vamos lá. Por que não pode ser comparado com 3 gêmeos, irmãos? A Trindade, apesar de ser pessoas distintas, mas porque elas são divinas, elas acordam entre si, não pensam diferente uma da outra, né? Lembra daqueles exemplos que eu dou para vocês? Imagina quando o homem pecou, uma reunião lá no céu, né? O pai dizendo, não, vou condenar todo mundo, vou matar todo mundo. Aí Jesus entra e fala assim, não, pai, vamos dar um jeito, não mata não, vamos salvar. O Espírito Santo entra e fala, não, vocês dois estão errados, eu acho que a gente deve salvar só os bonzinhos. Há esse tipo de divergência nas 3 pessoas da Trindade? Não. Não. Ambos têm a mesma Não. concordância. Ambos têm a mesma concordância, perfeito. Mas se nós colocarmos uma situação para 3 gêmeos, eles vão pensar iguaizinhos? Não. 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 Então aí já está a diferença entre essa analogia de 3 gêmeos e a pessoa da Trindade. Então, os 3 gêmeos, nesse caso, eles não são iguais. Vocês podem pensar neles iguais enquanto aparência, mas cada um vai ser um indivíduo totalmente diferente do outro, enquanto indivíduo. Não pense agora, nesse exemplo de trigêmeos, só na aparência. Na aparência eles são iguais. Mas mesmo, irmão, se você pegar e levar eles, examinar eles minuciosamente, pode ser que haja uma diferença. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Imagina que os 3 estão brincando com uma faca. E de repente essa faca machuca 2. Então 2 vai ficar com uma cicatriz e o terceiro não. Então vamos pensar assim, até em termos de fisionomia, os 3 são 100% iguais? Não. 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 Se for analisar minuciosamente, detalhe a detalhe, mas eu estou falando aquela coisa precisa. Você acha que os 3 têm a mesma quantidade de fios de cabelo? Não. Não. Não, com certeza não. E agora vamos pegar em termos de personalidade. Os 3 têm a mesma personalidade? Não. 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 Então, vocês começam a ver que você comparar a Trindade com 3 gêmeos é totalmente diferente da Trindade. Porque a Trindade, irmãos, tem a mesma essência. A Trindade, por ter todos os atributos da divindade, por ter a santidade como atributo, por ter um único pensamento, e nesse caso aí, né, quando o homem peca, Deus, aí quando eu vou falar Deus, agora eu estou falando da Trindade, tá? 3 pessoas. Deus resolve salvar o homem, os 3 estão em comum acordo. Tanto é que Deus, ele se apresenta lá no Novo Testamento, Jesus faz a parte dele falando, não, eu vou lá morrer pelo homem. E o Espírito Santo fala, olha, após você morrer pelo homem, eu vou lá e vou fundamentar, vou solidificar, vou estruturar a igreja, vou dar dons, vou dar talentos, vou habitar nos seres humanos. Então, os 3 estão em comum acordo na salvação do homem, mas como são 3 pessoas, cada um tem ali a sua função, mas uma unidade perfeita.
Deu para melhorar aí a diferença Sim. entre os três gêmeos e Agora a sim. trindade? Deu para melhorar, Sim. tá? Então, vamos corrigir. A trindade são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas, mas com a mesma essência, tá? Eles são iguaizinhos em termos de essência. Esquece o negócio de aparência, eu estou falando aqui em essência, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Por isso que coloca aqui, ó, que não há, irmãos, algo, os três gêmeos aí vai servir de base que vocês vão ver agora. Não dá para comparar a trindade com nada na Terra. Aliás, não vou falar nada. Tem uma coisa que é o que mais a gente pode usar aí como analogia. Vocês vão aprender. Não sei se vai dar tempo de chegar lá hoje, tá? Mas é o que vocês vão poder usar como base. Então, quando alguém falar aí de três gêmeos, vocês vão falar negativo. Vocês estão cometendo aí heresia ao ensinar isso, tá? Vocês estão cometendo aí um triteísmo, porque gêmeos são três pessoas distintas, com personalidades distintas, com características distintas, e a trindade é o contrário de tudo isso, né? São três pessoas, mas com uma só essência. Então vamos lá. Embora nada no mundo possa representar a trindade de forma plena, presta atenção nesse detalhe. Professores e teólogos, com o tempo, apresentaram diversas analogias retiradas dos reinos da natureza e da matemática para tentar explicar o inexplicável. Segue uma seleção das ilustrações. A trindade não pode ser comparada a uma corrente com três elos, pois essas, correntes são três partes distintas e que podem ser separadas. Deus não está separado, nem pode ser separado. Então lembra quando lá atrás eu disse para vocês que não existe Jesus, o Deus, ou o Deus Filho, separado da trindade, porque a trindade é a unidade. Então Jesus, ele não é um Deus sozinho. O Espírito Santo não é um Deus sozinho. Eles são o quê? Um Deus, porque há uma perfeita coesão entre as três pessoas. Agora, o elo da corrente pode ser separado e vai continuar sendo um elo. A trindade não existe essa separação. Você não separa Pai, Filho e Espírito Santo na divindade. Como pessoa, sim. Mas como divindade, você não consegue separar, porque há uma perfeita coesão dessas três pessoas, tá? Deus não é como um autor que interpreta três personagens diferentes em uma mesma peça. Deus é constituído de três seres ao mesmo tempo e não de um atuando como três personagens. Então vamos lá. O triteísmo, irmãos, que na verdade é ensinado pelos Voz da Verdade, o que Voz da Verdade ensina é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, eu quero que vocês me explicam por que um ator que interpreta três personagens diferentes em uma mesma peça não pode ser comparado com a Trindade. Quem ensina isso aqui é o Voz da Verdade. Então pensa aqui, vamos dar um exemplo. Tem uma peça, eu, em dado momento da peça, sou um homem, aí a peça vai rolando, eu, na peça ali, me transformo, ou me coloco como uma mulher, e nessa mesma peça, com o passar do tempo, eu me caracterizo ali como um animal, ou seja, eu sou o mesmo Odilon que aparece na peça como um homem, como uma mulher e como um animal. Por que a Trindade não pode ser comparada com isso? Que as pessoas usam para se referir à Trindade. Uma pessoa só. É uma pessoa só. E a Trindade, quantas pessoas são? 3. 3 pessoas. 3 pessoas, perfeito. Vocês estão vendo que agora vai ficando mais fácil de vocês corrigirem os erros, porque agora vocês já conhecem o que é a Trindade. Então, quando aparece o erro, vocês conseguem captar. Agora, quem não conhece a doutrina da Trindade, esses exemplos aqui parecem perfeitos.
mas estão totalmente errados. E lembre que eu falei que as pessoas, quando vão dar esses exemplos, eles estão apenas replicando as heresias que eram ensinadas. Aqui, ó, isso aqui nada mais é do que o unicismo. E o Voz da Verdade ensina. Sim. Inclusive, ano passado, foi ano retrasado, eu fui pro Ceará e tinha um primo meu que era católico, né? Aí Certo. nós estávamos tocando sobre o assunto da Trindade, e ele citou esse exemplo do ovo. Tá aqui, ó, que é o próximo, né? Esse é um dos piores. É esse aqui do ovo. Ô, irmãos, se você já tiver ensinado isso aí, claro, né? Nós ensinamos coisa errada. Como eu, lá no passado, antes de saber. Agora eu lembro do meu filho disse, isso é coisa de cearense para me zoar, né? Tá vendo aí, irmão? Então vamos pegar agora o exemplo do ovo, né? Ó. Uma metáfora bastante conhecida da Trindade é o ovo. Um ovo é composto por uma casca, uma gema e uma clara, embora seja uma única unidade. As três partes são unidas e formam um todo. Até aí tudo bem. Mas o problema desta ilustração e de outras parecidas é que, primeiro, Deus não pode ser dividido em três partes. Ou pode, irmãos? Não. Veja que eu estou falando Não. Deus. Não. Por que Deus não pode ser dividido? Porque ele subsiste em 3 pessoas. Porque ele subsiste em três pessoas e Deus, ele é uma unidade composta, tá? São três pessoas com os mesmos atributos e essas três pessoas com esses mesmos atributos formam a unidade que nós chamamos Deus. Se você usar essa metáfora, você está caindo na idolatria. Você está caindo no triteísmo. Por quê? Se Deus pudesse ser dividido, então não seria um único Deus. Seria quantos deuses? 3. Seria três, né? 3 deuses, perfeito. Tá? E quem ensina essa divisão é o triteísmo. E lembre-se que eu mostrei os textos bíblicos para vocês ontem, na aula passada, segunda-feira, Deuteronômio 6,4, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Paulo vai também dizer, lá em, se eu não me engano, em Coríntios, porque há um só Deus. Então, não pode haver 3 deuses, irmãos. Porque senão você vai se contradizer, você vai se embananar todinho, porque os textos bíblicos afirmam que há um só Deus subsistindo em 3 pessoas. Tá? Então, o problema aqui desse exemplo é que, primeiro, Deus ele não se divide. Clara de um lado, gema do outro e casca do outro. E o segundo problema é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são essencialmente um. Mas aqui no exemplo, a casca, a gema e a clara não o são. Explicando para vocês, a casca do ovo é feito vou colocar aqui, da mesma matéria que a gema? Não. Só o Pedro? Não. É diferente. A casca é diferente da gema. Tudo bem? Sim. Sim. A gema, ela é diferente da clara na sua consistência, na sua substância, na sua parte biológica? Sim ou não? Sim. Não. Não. Porque a clara, a gema é mais forte do que a clara e a casca, né? Então é diferente. É exatamente essa a pergunta, né? A clara, ela é diferente da gema. Quando você frita ali o ovo, a gema vai ficar com uma característica e com um gosto, e a clara vai ficar com uma característica, com uma coloração, e vai ficar com um gosto diferente. Então, você não tem 3 coisas iguais. Você não tem 3 coisas com a mesma essência, tal qual é a Trindade. São essências totalmente diferentes. A clara é uma coisa, a gema é outra coisa, e a casca do ovo é outra coisa. Totalmente diferente uma da outra. Mas quando elas se unem, elas formam um todo. É a mesma coisa, irmãos, aí, se a gente pegar um exemplo maior, você pegar o motor do carro. O motor do carro não é uma coisa só? O bloco não é uma coisa só?
Alô? O bloco? O bloco do motor, a estrutura do motor. Se você pegar todo o motor e tirar do carro, não é uma unidade só? Você tirou todo o motor do carro. Não é uma coisa só o motor? Sim. Sim. Só que ele é composto de parafuso, ele é composto ali de borracha, ele é composto de materiais de bronze, ele é composto de uma série de coisas totalmente diferentes. Eu estou falando bloco do motor, mas eu posso usar aí o celular como exemplo, para ficar um pouco mais claro para vocês. O celular não é uma coisa só, uma unidade só? Sim. Mas ele é composto de vários componentes, tudo bem? Sim. Só que cada componente é diferente um do outro. Então, cada componente é um ser à parte. A Trindade, não. A Trindade é uma só essência. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência. Aqui o Pai não é a clara, o Filho a gema e o Espírito Santo a casca. Porque seriam 3 pessoas totalmente diferentes uma das outras, com características, com essências diferentes. Deu para vocês entenderem isso ou não? Sim. Perfeito? Sim. Alguém quer comentar aí alguma coisa? Então, mas o ovo... Vai lá. Então, mas o ovo eu nem acredito que eles poderiam comparar com uma unidade, porque ela se une no começo, mas depois se separa e só sobra a casca. Isso, mas para você ver o absurdo que é esse exemplo. Mas é um exemplo muito usado nas nossas escolas dominicais, como o Pedro, né, falou aí que o sobrinho dele utilizou. Então vocês veem que, irmãos, esse aqui é um dos piores exemplos, tá? Vamos pegar outro aqui, ó. Uma metáfora semelhante é a seguinte, ó. A casca, a polpa e as sementes da maçã. Representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são a essência de Deus. Essa ilustração tem o mesmo problema daquela do ovo, ou seja, as partes da maçã, vistas separadamente, não são a maçã. Em contraposição, cada uma das pessoas da Trindade, considerada individualmente, ainda é Deus. O que se quer dizer aqui? Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Sim. Deus Pai é Deus? É. Sim. Percebe a diferença? Se você separar se você separar aí a polpa da maçã, se você separar aí a casca da maçã, e se você separar aí a semente da maçã, olhando para cada uma delas, você vai ver a casca, você vai ver a polpa e você vai ver a semente da maçã. Agora, quando você olha para o Pai, você vê Deus. Quando você olha para o Filho, você vê Deus. Quando você olha para o Espírito Santo, você vê Deus. Mesmo você olhando para as pessoas da Trindade individualmente, você vê Deus individualmente nas 3 pessoas. Diferente da casca, da polpa e da semente da maçã, que elas são 3 coisas totalmente uma diferente da outra. É praticamente o mesmo exemplo lá do ovo, tá? A analogia do trevo é superior às outras 2, é um pouquinho menos pior. Apesar de ter como ponto negativo a possibilidade de fragmentar Deus, né? Então você lembra lá aquele trevo de 3 pontas, né? Que muitos de vocês, antes de conhecer Jesus, inclusive eu, usava para dar sorte. Lembra lá do trevo? O que é que eu mostro aqui no... Sim. Lembra, né? Todo mundo conhece aí o trevo, né, irmãos? Sim ou não? Sim. Conhece, né? Então não precisa eu mostrar aqui. Fragmentar Deus no sentido de você separar. Se você pegar uma folhinha ali do trevo e colocar à parte, ninguém vai dizer que aquela folhinha é um trevo. Você vai falar, é uma folha. Então ela só pode ser trevo se ela estiver unida lá com as outras 2 folhas. Então, não tem como você fragmentar a pessoa de Deus, né? Você separar essa ideia de Deus. Quando você olha para Jesus, quando você olha para o Espírito Santo, quando você olha para Deus Pai, você vê ali individualmente a divindade e os 3 unidos formam esse ser que nós conhecemos como Deus, tá? Vamos aí, ó. Essa daqui engana. Irmãos, eu já usei essa daqui para ensinar lá atrás, tá? Então eu faço aí a minha culpa também.
antes de eu estudar a Trindade, eu usei esse exemplo aqui, tá? Que eu usava o mais lindo. E esse aqui, eu dei aula uma vez no seminário, teve alunos que não demorou para perceber a diferença. Porque esse aqui parece que engana um pouco mais, tá? Mas vamos lá. Outra metáfora da Trindade está nas 3 formas que a matéria pode assumir: sólido, líquido e gasoso. A ilustração usa água como exemplo. A água está presente como um sólido, que é o gelo, um líquido, que é a água mesmo, né, que nós tomamos, e um gás, que é o quê? O vapor de água. Ela sempre será água, independente do estado físico. Então, até aí, vocês concordam comigo. O gelo é água, irmãos? O gelo. Sim. Sim, Sim. é água, mas água no estado sólido. O gás, né, ou o vapor de água, já estou falando aqui, né, é água, só que no estado de vapor. Então, vamos lá. A estrutura é a mesma. O gelo é H2O, a água no seu estado líquido é H2O, e o vapor também é H2O. Então, a estrutura é a mesma. Não faz diferença se está flutuando, invisível no ar, para produzir umidade, ou se está em gotículas para saciar a sede. Então, quando você olha para esse exemplo aqui, ele parece um exemplo perfeito, mas também é um exemplo falho para se comparar com a Trindade. Então, vamos aí entender. A dificuldade com esta imagem, né, da água, nos seus 3 estados, é que a água, quando gelada, ela passa do líquido para o sólido. E quando fervida, muda para o vapor. No entanto, Deus não muda de formas ou estados. A água pode alterar a sua forma, de líquida para sólida ou gasosa. Deus Pai, entretanto, nunca se torna o Filho ou o Espírito Santo e vice-versa. De novo, é um argumento para combater a ideia do unicismo pregado pelos nossos irmãos da Voz da Verdade. Então, o problema, irmãos, aqui, basta você entrar na questão da química para você saber que esse exemplo aqui é um dos piores também exemplo para você usar. Porque, vamos lá, a água no estado líquido, deixa eu ver se tem aqui. Pastor, Sim? Não tem. Vamos para entender. Pode falar. se você pegar, pronto já, por exemplo, você colocar os exemplos, só que você não conta com o fato de como que aconteceu. Tipo, você pega o gelo, pega a água e você pega o vapor. Aí eu vou colocar aleatório aqui. Aí você coloca Deus como água, coloca o Espírito Santo como gelo e coloca Jesus como vapor. Eles têm a mesma essência, eu vou usar a referência que é água, H2O, mas são pessoas distintas, têm suas características, só que você não conta o fato de como que aquilo se transformou. Ou seja, como a água se transformou em gelo, como a água se transformou em vapor. Mas você só pega o estado e você só liga no como está, entendeu? Eu entendi o que você disse, mas mesmo assim está errado. Porque elas têm essências diferentes. Eu vou te explicar aqui. Eu entendi perfeitamente o teu raciocínio, tá? Mas continua errado. Porque a partir do momento que você muda de um estado para o outro, você perde a sua essência. É verdade. Você perde a sua essência. E também houve uma transformação. E Deus não transforma em nada, Jesus não transforma em nada, e o Espírito Santo não transforma em nada. A essência deles é Deus. Isso, perfeito, pastor Paulo. É isso aí. Então, mas olha só, nós estamos explicando, o Pedro, ele foi ali buscar uma analogia, que no primeiro momento parecia até ter sentido. Mas vocês veem que não faz sentido falar heresia, comparar a Trindade com a água. Eu vou mostrar aqui no exemplo, irmãos, numa imagem, para ficar mais fácil aí para vocês visualizarem, tá? Deixa eu mostrar. Deixa eu achar o exemplo aqui, porque eu já vou direto, tá? Aqui, ó, achei. Esse aqui é o exemplo perfeito para mostrar aí para o Pedro. Gente, perdi, cadê a imagem? Calma aí.
Abrir imagem nova aqui. Isso. Que vai ficar perfeito para explicar para vocês. Então, depois que vocês entendem essa questão da trindade, irmãos, todo exemplo errado, vocês vão conseguir refutar. Por quê? Vocês já entenderam o que é o exemplo correto. Deixa eu achar aqui, ó. Estão vendo aí a imagem? Sim. Isso. Então vamos lá. Aqui é a água nos 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui de gelo. Vamos chamar aqui de água para beber, para ficar fácil. E vamos chamar aqui de neblina. Tá? Imagina aqui a neblina. Lembra lá do princípio da não contradição? Que uma coisa não pode ser a mesma ao mesmo tempo. Isso é um princípio lógico, né? Quem estuda filosofia aprende isso aí básico. Eu sempre ensinei isso aí para os alunos lá no ensino médio. É um princípio básico da não contradição. Eu posso, ao mesmo tempo, falar que gelo é água líquida para beber? Ao mesmo tempo? Não. Todo mundo pegou a lógica aí? Sim. Sim. Ou é gelo ou é água líquida. Porque gelo é diferente da água líquida para beber. Eu posso falar que o líquido, ao mesmo tempo, essa água líquida, ao mesmo tempo, é a neblina? Não. 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 Porque a neblina é uma coisa e a água líquida é outra. Então, daí vocês percebem que não é a mesma essência. Tá? Eu sei que o Pedro pensou em essência em termos de composição química, o H2O. Mas agora, Pedro, que vem a diferença, tá? Ainda que gelo, a água líquida aqui, vamos lá, para beber, e o vapor, a neblina aqui, sejam H2O, mas olha o que acontece no seu estado químico, né? As partículas do sólido, elas estão bem juntinhas. E no líquido, já estão mais separadas. Por isso que essa, aqui o gelo, não tem a mesma essência que o líquido. E por que não tem? Exatamente porque um é sólido, as partículas aqui do H2O estão bem juntinhas e aqui estão mais separadas. Quando você vai para o estado gasoso, percebam que as partículas aqui estão mais separadas ainda. Então, batendo o olho, essas 3 figuras, imagina isso aqui como figuras, batendo só o olho, nessa e nessa. Vocês vão dizer que essas figuras são iguais? Não. Só o Pedro? Eu já repito, pastor, a questão. Gelo é gelo, água é água, vapor é vapor. Cada um é diferente do outro. Isso. Então, vamos lá. Cada figura aqui é diferente. Então, gelo é gelo, como disse a irmã Viviane. Água é água no estado líquido aqui, e vapor é vapor. Então, cada um tem a sua essência. Então, olha o perigo de você fazer essa comparação. Você vai estar falando, vamos associar aqui, né? É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você vai dizer que Deus é uma coisa, Jesus é outra coisa, e o Espírito Santo é outra coisa. Os dois não têm a mesma essência. Você vai dizer, não, Deus aqui ele tem determinadas características que Jesus não tem. Jesus tem determinadas características que nem o Pai e nem o Espírito Santo têm. Vocês estão dividindo aqui a Trindade em 3 coisas totalmente diferentes. Aí, aqui abre imagem para vocês dizerem muita coisa. Ó, o gelo é mais duro do que a água. Então você está falando que esse aqui tem uma característica que esse não tem. É a mesma coisa de você dizer que Deus tem, podemos colocar aí o atributo da onipotência, e Jesus não ter o atributo da onipotência. E o Espírito Santo ter o atributo da onisciência, e Jesus e o Pai não ter o atributo. Percebe onde está aí, irmãos, o erro grosseiro que se comete? Perceberam bem a diferença? Sim. Sim. Tá? Agora, se nós colocássemos aqui, ó, né, esses 3 cubos de gelo,
Olha agora, ó. Os 3 cubos de gelo. Igualzinho, irmãos, perfeitamente. Aqui e aqui, aí nós poderíamos usar como exemplo a Trindade, mas tinha que ser perfeitamente, não poderia ter nenhum detalhe diferente. Mas onde está o problema de tentar fazer isso? É que é impossível de você colocar aqui 3 cubos de gelo, né, totalmente igual ao primeiro, e colocar o terceiro totalmente igual. Uma coisinha que saía aí fora do padrão, pronto, o teu exemplo e a tua analogia quebrou. E por que isso? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em essência, são 100% iguais. Todos têm o mesmo atributo. Tudo bem, bereanos? Sim, mas em aparência não, né, pastor? Não, em aparência não. Tá, Por isso que eles são. Quando o pastor fala isso, toma um susto. Isso, eles são distintos, por isso que eles são distintos em pessoas. Tudo bem? Sim. O Pessoas. pastor colocando usando o gelo como exemplo, colocar o gelo tudo igual. Ah, tá, boa. Então, bom que você tirou a dúvida aí, tá? Eu tô querendo dizer aqui o gelo, né? Para tentar explicar para vocês a ideia da mesma essência da figura. Tá? Que a figura teria que ser igualzinha para dizer, ó, essas 3 figuras têm a mesma essência porque elas são 100% iguais. Tá? Mas Pai, Filho e o Espírito Santo, enquanto pessoas, lá no céu, nós vamos ver diferentes. Se nós pensarmos em fisionomia, tá? Que é muito complicado mexer com isso, mas se nós pensarmos em fisionomia, os 3 são diferentes. Tudo bem? Em fisionomia. Agora, como é isso, jamais eu vou poder falar, porque a Bíblia nem entra nesses detalhes. Que horas são? Faltam 2 minutos. 3 minutos. Isso, falta 2 minutos. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. De novo, só para mostrar aí o quanto falta, que falta pouco agora, tá? Para nós terminarmos, pelo menos aqui, a questão da Trindade. E aí, eu vou mostrar para vocês depois um exemplo, e é o que mais se aproxima, mas nunca é, irmãos, assim, um exemplo perfeito. Mas é o que eu uso para representar a Trindade, e ele é o mais próximo do que a gente pode usar para se referir à Trindade. Só que nós não vamos falar da Trindade, né? Tá aqui, ó. Nós vamos terminar aqui e já vamos falar do exemplo que você pode usar para representar a Trindade, mas sempre pontuando, sempre deixando em aberto, que por mais que seja um exemplo, pode-se dar uma ideia para facilitar o conhecimento, mas não que seja um exemplo 100% que você possa falar, ó, isso aqui representa a Trindade, tá bom?